Estou acompanhando no Facebook e ainda não está. Tem uma diferença de tempo, Milton. Já começou aqui. Posso ir? Sim, claro. Boa noite a todos os amigos do Centro Espírita Irmã Catarina. Estaremos nessa noite de segunda-feira para mais uma palestra, uma reunião pública com o nosso palestrante de hoje, Rodrigo Daniel, com o tema Bem-aventurados os pacificadores. Queria pedir para vocês deixarem um copo d'água, uma garrafa d'água, para ser fluidificada durante essa noite, e que assim que vocês, durante a palestra ou posteriormente a ela, vocês possam estar tomando e recebendo todos os benefícios do plano espiritual. Queria apresentar para vocês também os amigos que vão estar junto conosco nessa noite. Eu queria pedir aqui uma boa noite da Lilian. Boa noite, Milton, boa noite, Maurício, Rodrigo, boa noite a todos que estão em casa nos assistindo, que tenhamos todos uma noite abençoada. Obrigado, Lilian. Boa noite do professor Maurício Moura. Boa noite, Milton, Lilian, Rodrigo, Frank na técnica, aos amigos que nos acompanham pelo Facebook. É um grande prazer estar aqui para mais esse evento, principalmente junto com o Rodrigo. Querendo desejar, então, boas-vindas ao Rodrigo, nosso palestrante da noite. Seja bem-vindo. Milton, boa noite, cara. Que bom que eu estou aqui com vocês de novo, viu? Muito bom. Lilian, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, ao convite da casa. Maurício, que é diria que é meu irmão mais velho, sem nenhum pecado. Obrigado, Maurício, por estar aqui hoje. Juízo, tá? Só para vocês saberem, Milton, Lilian, eu e o Maurício fazemos parte de um grupo de banana. E o Maurício é o chefe nosso, né, Maurício? É o banana chefe. Não, eu já fui, não sou mais. Já foi. Tá bom. Que bom que a gente tá junto hoje, gente. E aos amigos, o Frank também que está nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo, meu muito obrigado. E eu vou ter a missão aqui de substituir hoje o nosso querido amigo Osmar. Ele tem um compromisso, ele estava com a gente até agora, mas ele tem um compromisso exatamente de última hora aí. E espero estar conseguindo, da melhor maneira possível, estar conduzindo essa noite aqui desse evento. Queria também lembrar a todo mundo que está acessando aí pela página, né, no Facebook, que eu vou também estar acompanhando aqui as perguntas, então vocês podem mandar dúvidas e questões aí para nós debatermos. Mas, a princípio, gostaria que todo mundo relaxasse, fizesse um pensamento positivo, agradecendo ao plano espiritual, a Jesus, nosso governador, por mais essa semana, por esse dia, por esse momento, que vamos estar falando na palavra do Evangelho, que nos dá a direção para a nossa caminhada, a nossa direção para que a gente faça da melhor forma que está preparado para a gente no nosso dia a dia. E que assim tenhamos uma ótima noite, um bom estudo, e que, se possível, saiamos melhor dessa noite do que nós chegamos nesse momento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então vamos, sem mais delongas. Rodrigo, você poderia introduzir para nós o tema de hoje? Claro que sim, Milton, amigos que estão nos assistindo, né? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, Jesus nos fala: bem-aventurados os pacificadores. Felizes aqueles que são capazes de pacificar. Por que eu resolvi tocar nesse assunto e construir algumas ideias sobre? Eu diria que é um assunto atual, né? Assunto do nosso dia a dia, e como vocês que são também oradores sabem, a gente só fala de assunto que incomoda a gente. E olhando para mim mesmo, eu percebi que eu precisava entender um pouco mais o que é um pacificador, para que eu aplicasse isso não antes de ninguém do que em mim mesmo. E refletindo sobre a mensagem de Jesus, eu começo a pensar e a dividir as primeiras reflexões da noite. Jesus está falando que nós seremos felizes, que é algo que todos nós queremos, quando nós aprendemos a pacificar. E aí eu fico
fazendo algumas perguntas para mim mesmo, que eu gostaria de fazer também para vocês, amigos que nos assistem. Qual é a sua relação frente aos problemas do mundo? Quando você encontra dissensões, brigas ou pensamentos diferentes, como que você age? Você é indiferente? Esse problema não é meu ou não é comigo, então eu não preciso fazer nada? Ou nós vamos olhar para o guia e modelo da humanidade, aquele que nós devemos ter como objetivo, e vamos encontrar nele o pacificador por excelência, aquele que viveu para serenar as brigas, as discussões, as querelas. E eu vou olhar de novo para dentro de mim e peço para que vocês olhem para dentro de vocês. Somos felizes? 100%? A resposta invariavelmente vai ser não, porque ainda falta alguma coisa para nós. Eu não vou nem alongar muito assim, porque às vezes a gente procura a felicidade em algo para fora, mas eu estou falando da paz, da tranquilidade, da paz de consciência. Somos ainda totalmente tranquilos, serenos, e vamos honestamente encontrar na resposta que não. E aí eu olho de novo para Jesus, ele está falando, feliz será quando aprender a pacificar. E é isso que nós vamos fazer na noite de hoje aqui, tentar entender um pouco mais sobre como aplicar na minha vida de relação, na minha vida, no meu dia a dia, na minha relação em família, na minha relação de trabalho, na minha relação casa espírita, como pacificar. Essa é a nossa grande missão da noite. E conto com a ajuda dos amigos aí. Perfeito, perfeito. Então nós vamos pedir para a Lília a primeira pergunta, Lília. Então, vamos lá. Rodrigo, no Sermão da Montanha, nós encontramos 9 bem-aventuranças. Na terceira, Jesus nos diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Na sétima, Jesus nos diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser manso e pacífico é a mesma coisa que ser pacificador? Não. Mas vamos lá. Muito boa pergunta, por sinal. Obrigada. Acho que a gente olhe para essa questão de onde ele fala assim, possuirão a terra, e a gente precisa fazer uma introdução nisso, porque às vezes olhamos para os textos de Jesus e achamos eles meio sem pé nem cabeça. Pô, mas vocês não são espírita? Isso. E como é que vai possuir a terra? Ué, vamos lá. Nós entendemos que vivemos hoje num mundo de prova e expiação, caminhando para um processo regenerativo, um mundo regenerado. E aí tem algumas perguntas que nós temos que fazer. Quem vai para esse mundo regenerado? Aquele que se regenerou. Então, quando nós voltarmos aqui na próxima encarnação, muito provavelmente, eu não quero discutir datas porque não é essa a história, nós estaremos pelo menos mais perto da regeneração. E voltar aqui significa que eu me melhorei moralmente. Então, só para dar esse contexto, Lília, mas vamos lá. Pacífico é aquele que aprendeu a silenciar, a se autopacificar, eu vou chamar assim. É aquele que já não mais revida, é aquele que procura entender o outro, é aquele que renuncia o seu desejo de vingança. O dócil é aquele que, quando mesmo é tratado com palavras duras e rudes, tem uma palavra amena, amiga, carinhosa, né? Poxa, mas se eu conseguisse ser isso, já seria muito. De fato, nós caminhamos, e quando adquirimos essas duas virtudes, por exemplo, será para nós um passo muito grande na nossa escala evolutiva. Mas o pacificador, Lilian, é aquele que consegue dar um passinho à frente. Eu vou usar um exemplo do nosso dia a dia, porque eu disse que funciona no nosso dia a dia. Dentro de casa, para quem tem filhos, tem lá 2 filhos discutindo, ou divergindo, ou brigando. E aí fica uma posição. Eu posso tomar partido? Posso. Vou contentar alguém, mas vou descontentar alguém. Esse não é muito bem o papel do pacificador. O papel do pacificador é aquele que chama os dois para conversar, para mostrar que os dois têm coisas a corrigir e os dois têm coisas que são assertivas. Feito isso, procura um bom entendimento para que, mesmo com as diferenças, eles consigam seguir em frente. Então,
Pacificador é aquele que já conseguiu, ou pelo menos iniciou o processo dentro dele, e entende que para o mundo de paz que ele tanto almeja, começa com ele diminuindo ou zerando as discussões, as brigas, as dissensões. Não sei se ficou muito claro, Lilian, se não eu desenvolvo mais a ideia. Não, ficou sim. Perfeito. Obrigada, Rodrigo. Joia. Então tá, agora nós vamos pro seu amigo aí de grupo, né? Vamos ver como vem a pergunta. Vamos lá, Maurício. Vamos lá, obrigado, Milton. Rodrigo, aproveitando inclusive o fato da Lília mencionar, né, o Sermão da Montanha e você usar Jesus como exemplo, eu gostaria de ir nessa mesma linha. Jesus, acho que fica claro para nós que Jesus é pacificador. Pelo comportamento que denota, é relatado no texto dos evangelhos. É possível explicar o comportamento pacificador, e aí eu digo de maneira geral, de acordo com a lei de ação e reação? Sim, Maurício. Primeiro, obrigado pela pergunta. Muito provavelmente essa amizade acaba hoje, mas a pergunta foi boa. Jesus, sem dúvida, era um pacificador, né? Só para a gente olhar para... que já é uma afirmativa da qual eu concordo, mas só para ilustrar para os amigos que nos assistem, nós vamos pegar uma cena clássica de Jesus já sendo preso pelos soldados romanos, onde Pedro vai cortar a orelha do soldado, corta a orelha do soldado, e Jesus o repreende. Simão, Simão, embainha a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Deixando claro assim, ó, para a gente olhar. Se a gente olhar de fora a cena, fala, mas Pedro fez certo de defender Jesus. Jesus era inocente, não tinha um único erro. Pedro estava certo, pela ótica míope nossa. Pela ótica de um espírito desenvolvido, que entende que a paz traz a paz, ele pede para Simão parar, porque uma briga ali seria problemático. Aproveitando a sequência da sua pergunta, Maurício, eu vou repetir a resposta. Embainhe a sua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Deixando claro para nós que toda a nossa ação gera uma reação inversa e proporcional. Se eu revido, se eu agrido, se eu ofendo, se eu machuco, eu estou construindo um passivo que vai me achar em algum momento. Eu vou precisar experimentar ele. Então nós vamos olhar para Jesus, novamente. Pacífico, justo, sem nenhuma falha moral. E aceita a toda aquela situação, porque ele sabia que qualquer reação mais agressiva ou uma fala mais contrária denotaria eu posso afirmar sem medo, uma briga muito grande, uma discussão muito grande. E eu gosto sempre de olhar para essas conversas, Maurício, amigos que nos assistem, e olhar para a minha vida. Quando supostamente alguém me ofende, sem motivo algum, como que eu reajo? É nesse momento, no silêncio do meu coração, que eu vou descobrir o quanto pacificado eu estou. Eu ainda renuncio à vontade de responder de forma agressiva? Ou já renuncio, melhor dizendo? Ou eu ainda dou vazão ao meu animalismo, no sentido, sim, de que, poxa, eu fui ofendido, eu preciso me defender. Se agirmos assim, continuamos num círculo vicioso da lei de causa e efeito e não consigo quebrá-lo, porque a lei de causa e efeito deve, né, Maurício, ser quebrada pela lei do amor, pela lei da brandura, pela lei da misericórdia. Então, se na sua vida as coisas não estão correndo tão bem, se na sua vida a agressividade está rondando ela, presta atenção não no outro, única e exclusivamente na sua forma de viver, que muito provavelmente ali está a chave para a problemática. Acho que era isso, Maurício. Se ficou alguma coisa, você me ajuda, irmão. Não, deixa eu só
me alongar um pouquinho aqui. Gostei da sua abordagem, achei muito interessante. Estava aqui pensando a respeito da consideração que você fez, principalmente citando esse exemplo de Pedro. Se houver tempo, eu quero voltar nele depois, mas continuando nessa linha, de fato, do jeito que você falou, parece muito perceptível que Jesus sempre, pelo menos na sua explanação, eu entendi isso. Acho que bem interessante esse tema, hein? Esse tema dá para aprofundar muito, hein, Rodrigo? Quando a Nina voltar a fazer a pergunta, eu vou fechar a câmera até, vou formular mais umas 15 questões aqui. A amizade, com certeza, termina hoje. Vai lá. Obrigado, Maurício. Rodrigo. Bom, eu também preparei uma aqui, e uma coisa que me intriga, Rodrigo, é logo no primeiro item do capítulo, quando fala de injúrias e violências. E aí a gente sempre vai para essa ideia de cortar um pedaço do corpo, a agressão física, mas tem um trecho aqui que me tocou muito, eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais, que é que toda palavra ofensiva, toda palavra, e a gente poderia ir mais longe, né? Todo pensamento, já que também isso é captado por fluidos, né? Vai no sentido contrário à lei do amor e da caridade. E aí tem um outro trechinho que eu gosto muito, né? É que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso sim é que contamina os homens. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque também a gente tem aquela expressão que uma pessoa mansa, calma, tranquila, ela parece que não defende aquilo que ela acredita, né? E aí, às vezes, a reação tem que acontecer, ou a gente espera uma reação das pessoas, né? Somente nesse plano material. Eu queria que você comentasse esses dois aspectos aí que está aqui na passagem do Evangelho. Milton, eu vou começar pelo fim e vou chegar tentar fechar a conclusão. Quando nós, porque nós estamos nessa conversa de encarnação, é longa essa conversa nossa, quando nós esperávamos o Salvador há 2020 anos atrás, nós imaginávamos aquele forte que tiraria a espada e nos libertaria do jugo do Império Romano. Era essa a nossa ideia, né? E quando chega, então, Jesus, o carpinteiro, que não tem nenhuma lança, nenhuma espada, mas com o seu verbo, com o seu ensino, ele vai quebrando muitas coisas, né? E, de fato, vai nos libertando da escravidão, mas não da escravidão física, da escravidão da mente, né? Iniciando as reflexões, então, nós estamos sempre pensando, né, na injúria e na violência física, mas que é mais, gente, do que a injúria moral, que é mais do que você falar pelas costas do seu irmão, maldizer ele, às vezes ridicularizar, às vezes escandalizar ele. Essa é uma injúria tão grave quanto a outra. Nós não podemos ignorar isso. Então, o manso e o pacífico, gente, não é somente aquele que não agride mais fisicamente. Não é só aquele que tem palavras boas, mas é aquele que tem boas atitudes, bons pensamentos. Porque muito bem disse o Milton, não é o que entra pela boca, mas sim o que sai pela boca do homem que o torna impuro. Porque é no nosso pensamento que a gente, muitas vezes, comete, eu vou chamar de crimes, mas a gente tem, às vezes, pensamentos que nós temos vergonha que alguém viu ele. Às vezes, nós pensamos coisas que, se alguém visse, nós ficaríamos extremamente envergonhados, verdadeiramente encoralizados, corados, melhor dizendo. Então, como é que eu construo isso dentro de mim, para não verbalizar contra o meu irmão? Eu preciso estudar. Maurício, que eu não sou o Rodrigo, eu estou o Rodrigo. Eu sou um espírito imortal que seguirei após essa passagem física, que responderei por todos os meus atos, todos. Nos é dito
Enquanto não for pago o último centil, não sairemos da prisão. E que prisão é essa, se não é a prisão da nossa própria culpa? Enquanto eu não entender tudo isso, e quando eu digo entender, gente, não é com o intelecto, com o coração. É pôr em prática. É viver tudo o que eu estou aprendendo. Porque a hora que eu entender tudo isso, eu não vou mais ter palavras agressivas contra o Milton, contra o Maurício, contra a Lília, mesmo que eles pensem diferente de mim, mesmo que eu goste de A e eles gostem de B. Eles não serão mais meus inimigos. Seremos pessoas que pensam diferentes. Olhar para essa passagem que o Milton citou, que está aqui no item 3º e 4º do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, é entender que eu sou responsável por tudo aquilo que eu falo, por tudo aquilo que eu penso. Isso é muito sério, gente. Isso é muito grave para a gente dar de ombros, para que a gente não olhe para a recomendação de Jesus, orai e vigiai, e mais vigiai, eu diria, do que orai, porque eu preciso estar atento a todas as minhas atitudes. Tem uma palavra da moda, né, que eu acho linda e importante, chamada empatia, que é estar no lugar do outro, mas eu não consigo ir para o lugar do Maurício sentindo como o Rodrigo sente. Eu só consigo entender como o Maurício pensa se eu for para o lugar dele sentindo as mesmas coisas que ele sente. É só assim que eu vou aprender a não julgar, a não mais condenar o próximo. É só assim, com esse exercício diário, gente, é diário, que eu vou chamar de doutrinar os meus pensamentos, para que os meus pensamentos se tornem boas atitudes e as minhas boas atitudes modifiquem, primeiramente, a mim e o meio onde vivo. Milton, divaguei muito ou respondi a tua questão? Não, perfeito, é isso mesmo. Eu É dei isso uma mesmo. A gente devagada. não precisa esperar a agressão física, né? Porque a agressão Não. física fica evidente, né? Mas depois tem outras Milton, aqui para você. Milton, você me permitiria, às vezes a agressão moral, ela é mais vil que a agressão física, porque às vezes num rompante de raiva, você pode fazer não estou falando que está certo, mas você consegue fazer uma bobagem. Aquele que premedita o que vai fazer, ele é mais vil do que aquele que faz por instinto. Não sei se você concorda comigo. Com certeza, 100%. Vamos lá. Bom, vamos lá, a Lilian. Rodrigo, se você me permite, eu quero falar só a primeira parte da oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Podemos dizer que essa primeira parte da oração seria um roteiro para a paz? Nossa, Lilian, que bom que você trouxe a oração. É linda, né? Eu te diria, assim, de forma sucinta, e eu vou aprofundar na reflexão, que é um roteiro extremamente seguro para que eu me pacifique, né? Onde houver erro, que eu leve a verdade. Quando a gente olha para essas frases todas, e nós cometemos um erro muito grave, sabe, que é fazer oração de carreirinha, é repetir essa linda oração sem pensar em cada letra e em cada palavra. E quando eu digo pensar, não é só refletir no texto, mas é refletir como é que eu faço isso na minha vida. Quando eu digo assim, Lilian, consolar que ser consolado, para friamente e pensa, você gosta de consolar alguém ou você quer ser consolado? A posição de coitadinho. A posição de coitado, pela nossa ótica míope ainda de ver a vida, nos traz favorecimento. As pessoas têm dó de mim. Olha como eu sofro. Olha como a minha vida é dura. Eu trato a Lilian mal assim porque eu sofro muito, Lilian. Você não está entendendo. Você me desculpa por eu ter te agredido. A gente adora olhar para algumas passagens e se vitimizar nela, sem entender que essas orações, essa oração cantada, esse manual, como você bem trouxe, da pacificação, é algo que eu devo exercitar na minha vida.
Eu diria que essa primeira parte a gente deveria pôr na geladeira, pro lado de fora, né? Para não ter briga de comer, isso da vida for ler. Do lado de fora da geladeira e ler toda vez que a gente for lá. Eu estou brincando com a geladeira, mas é algo que a gente poderia ler com toda tranquilidade, com toda certeza. Porque essas palavras, se aplicadas na minha vida, Lília, não vai ser bom para você, vai ser bom para mim. Vai ser bom para você, amigo que está me ouvindo. A gente não entendeu ainda que ser bom não vai agradar a Deus. Claro que vai, óbvio, por continuação. Ser bom vai me agradar, porque eu vou quebrar com a forma que eu vivo há milênios, que não dá certo, do eu, do egocentrismo, do para mim tá bom, para o resto não faz diferença, porque é assim que nós ainda vivemos. E quando paramos, e muitas vezes nós temos medo do silêncio, Lilian, porque o silêncio nos mostra quem somos, e às vezes a gente não gosta disso. Normalmente, quando nós estamos sozinhos conosco mesmos, nós descobrimos uma angústia tão grande dentro do nosso coração. Uma agitação que daria para fazer um terremoto no mar. E não percebe que é a nossa forma de viver que está errada, está torcida. Quando repetimos insistentemente que Jesus é aqui, modelo da humanidade, não é algo que tem que estar para fora, mas é algo para dentro. Como? Tem uma pergunta, sabe, que respondida para nós com sinceridade, nos tornaria pacíficos, ou pacificadores, melhor dizendo. Vai fazer alguma coisa, quer seja no âmbito familiar, trabalho, casa espírita, enfim. Como é que Jesus se comportaria nesse momento? Essa pergunta precisa ser respondida. Porque a hora que eu encontrar a resposta, eu vou saber como agir. E invariavelmente funciona, porque a paz gera paz. Tem uma frase muito, um jargão muito batido, que gentileza gera gentileza. Que é exatamente uma verdade. Se não fizerem um teste, faça. Pegue alguém que não esteja num bom dia, que a primeira palavra dele seja razoavelmente agressiva, né, no tom da palavra, e responda para ele com bom dia, Deus te abençoe, ou algo do tipo. Desmonta. E eu não estou falando isso para a gente ser sarcástico com o outro, tá? É no sentido da gente aprender a pacificar o meio onde nós vivemos. Lilian, fiquei muito feliz da lembrança, muito boa. Obrigada, e obrigada pela resposta, por essa reflexão maravilhosa, Rodrigo. Obrigada mesmo. Antes de passar para o Maurício, para mim está travando um pouquinho aqui, não sei se para vocês, então se eu ficar um pouquinho fora do ar aí, pode ser a minha conexão aqui, tudo bem? Maurício, por favor. Obrigado, Milton. Olha, Rodrigo, parabéns por essa última explanação, mas se você me permite, eu vou dar parabéns para a Lilian pela observação que ela fez. Olha, Lilian, fantástico, viu? Parabéns mesmo. Imagina, obrigado. Para que vocês e os amigos que nos acompanham possam ter uma ideia, com a oração de São Francisco, eu acho perfeito. Você falou, poderia ser um roteiro? Perfeito. Né? Eu acho que sim, poderia sim. Elimina duas perguntas que eu havia formulado aqui para o Rodrigo, que era o caminho para se tornar pacificador, né? E como que o pacificador contribuirá para a paz na Terra. Fantástico. Né? Eu achei perfeito. Olha, está sendo gratificante participar com vocês. Está sendo muito bom. Rodrigo, aproveitando então que as minhas questões foram, de certa maneira, né, extintas, eu tenho uma muito simples, mas que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Aliás, eu tenho mais duas depois dessa, né, que se der a gente encaixa. Por que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Muito boa, Maurício. Muito boa mesmo. É assim, ó, a gente vai começar a reflexão, né, explicando. Nós todos não somos filhos de Deus? Sim. Ele é nosso pai. Mas que conversa é essa, então? Que só os pacificadores serão chamados, né, filhos de Deus. Nós precisamos olhar sempre para o Evangelho de Jesus e entender que sempre não. Todo ele tem um fundo moral.
né? Então, ele está dizendo para nós que serão chamados. Quem vai chamar? Os outros, nós. Né? Então, eu vou pegar aqui o Milton de exemplo, tá, Milton? Se você me permite. O Milton é alguém que era razoavelmente agressivo, violento com palavras, impaciente, rude. E um belo dia o Milton descobre o Evangelho, descobre Jesus, enfim, descobre a doutrina espírita, já que estamos na casa espírita, né? E ele vai, então, modificando a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Aí a gente vai olhando para a vida do Milton e parece, pelo prisma material, a vida do Milton está desmoronando. Ele está com uma situação financeira difícil e você olha para o Milton, ele está tranquilo, ele está sereno. Você olha para a família do Milton, tem lá um doente, o outro com uma situação complicada, problemas que você fala assim, meu Deus, como é que ele está suportando? E o Milton sempre tranquilo, sempre sereno, sempre com uma palavra amiga, com um conselho que edifica, sempre com uma proposta de se olhar o lado positivo da vida ou das questões, e aí você fica pensando assim, o que tem esse ser de diferente? Porque eu não consigo ser assim. Eu, na primeira adversidade, eu tô... E para nós que já conhecemos, talvez já tenhamos conhecido o Evangelho, eu continuo revidando, eu continuo discutindo com a minha esposa, eu continuo brigando com meu filho. O que tem o Milton? E aí você vai se interessar pelo que o Milton é. E aí você vai perceber que tem algo diferente nele. E ele vai ser chamado filho de Deus, Maurício, porque ele está fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Né? Ele está vivendo na sua vida aquilo que Deus espera de nós, enfrentando as dores e as angústias que nós mesmos adquirimos pelos nossos atos e atitudes e experimentando da melhor maneira possível, sendo resiliente, uma coisa, né? Resignado, quando ele não pode mais mudar, ele aceita aquela situação. O Milton vai ter entendido que Deus está proporcionando naquele momento o melhor para ele, mesmo que ele ainda não compreenda, ele vai entender. Então, aqueles que são chamados filhos de Deus são aqueles que vivem o Evangelho do Cristo. Vamos olhar rapidinho. Chico Xavier tinha um zilhão de problemas. Sempre tinha uma palavra amiga. Nós vamos encontrar a irmã Dulce, Madre Teresa. Não tinham problemas eles? Todos. Gente, para quem não assistiu o filme de Gandhi, e aqui não é propaganda, na Netflix procurem, são 3 horas e 30 de filme, que vocês vão beber o filme. Ali ele exemplifica o que é um ser pacífico. Ou pacificador, melhor dizendo. Esses, quando nós olhamos para ele, nós falamos assim, tem algo diferente aí mesmo. E nós vamos entender mais à frente que eles vivem o que Jesus nos ensinou. Por isso serão chamados filhos de Deus. Acho que é isso, Maurício. Eu acredito que sim, está muito boa essa resposta. Muito boa. Obrigado, pena que ele estava relatando um outro Milton ali, eu estava me ouvindo, né? Eu percebi que não era você. Não, muitas das coisas, sim, com certeza era assim. O primeiro eu queria passar aqui dos nossos internautas aqui pela página. A Dinorá mandou um abraço para você. Puxa, a Dinorá é uma querida amiga de Bariri, ela não vale, ela é amiga, ela me trata com carinho. Mas ela fez uma pergunta já na sequência para te colocar em... Ih, perdeu a amizade. Não, inclusive ela tem o nome da minha mãe. Beijo, Dinorá. Ah, que legal. Mas a Maria José fez um comentário, né? Respondendo para mim aqui. Muitas vezes as palavras machucam mais do que um tapa. Né? E a Dinorá faz a seguinte colocação. Muitos de nós não praticam mais a violência física, mas ainda continua violentando moralmente os seus irmãos. Eu acho que complementa um pouco de tudo isso que nós falamos.
E para mostrar que você não estava... Oi, pode falar. Você sabe, Milton, que Chico Xavier, uma vez, eu não vou lembrar em que livro, tá? Em que passagem, o Maurício tem uma memória melhor que a minha para isso, ele diz que a diferença de nós pro bandido, aquele que foi pego, o bandido, o criminoso, melhor dizendo, a nossa diferença do criminoso, é que o criminoso foi pego, e nós não. É a única diferença. O criminoso não conseguiu, externou, a gente pelo menos segurou. Então, esse negócio para dentro é muito sério, muito sério. Mas vamos pagar isso lá na frente depois, né? Ou vamos acertar as nossas contas, né? E para mostrar que realmente você não estava falando sobre a minha pessoa, eu vou pegar 2 exemplozinhos aqui que eu tinha separado aqui do comentário, quando a gente fala do Evangelho, né? É que o mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração. E pior do que isso, né? Ou mais grave do que isso, que essa classe pertence muitas vezes àqueles homens que são bons fora de casa, mas tiranos domésticos. E aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, que está ali exatamente para nos cutucar, né? Para criar uma situação onde você realmente se expõe mais, né? E muitas vezes a gente se expõe mais dentro de casa. Queria que você comentasse um pouquinho isso, né? Por que é que a gente reage tão fortemente com as pessoas mais próximas da gente, muitas vezes? O Milton, excelente pergunta, cara. Como o espírita não fala da vida dos outros, ele faz análise, eu vou fazer análise de nós espíritas, então. Você já chegou no centro espírita, assim, a gente tá lá assim, boa noite, irmão, seja bem-vindo, querido, e a gente é doce, afável, que bom que nós somos, tá bom? Vou deixar muito claro, que bom. Eu diria que ali é um exercício que a gente teria que tirar e levar para dentro da nossa vida de relação. Mas, enfim, a hora que a gente sai de lá, Milton, onde a gente é visto pelos outros, e eu vou chamar os outros, os estranhos, que a gente quer que as pessoas falem assim, ó como o Rodrigo é bom, ó como o Maurício é bom, e assim por diante, ali eu crio quase que um avatar, um personagem. E aí eu chego na minha casa, ali eu relaxo e acabo sendo quem, infelizmente, eu ainda sou. E ali, por às vezes, e eu estou colocando às vezes, tá, gente? Às vezes por ser arrimo de família, às vezes por deter a economia da casa, eu acho que eu posso humilhar minha esposa, meu marido, meu filho, minha sogra, meu sogro, minha vozinha, meu vozinho. E ali eu vou criando situações que, às vezes, mascarada, com um sorriso nos lábios, como bem disse o Milton, mas as minhas atitudes são para constranger as pessoas. E aí, Milton, por que a gente age assim? Invariavelmente, ou na grande maioria das vezes, não digam aqui que o Rodrigo disse que todos são, tá? Na grande maioria das vezes, quando nós nos reunimos no círculo familiar, nós estamos nos reencontrando. E porque a gente não aprendeu a amar lá atrás, Deus nos dá a oportunidade de nos reunir novamente para exercitar a lei do amor. Mas não ignoramos que fomos adversários. Eu não vou chamar de inimigo, que é uma palavra muito forte. Nós fomos adversários lá atrás, nós nos machucamos moralmente, nós muitas vezes nos prejudicamos, nos ofendemos, nos maltratamos. Estamos, de novo, reunidos para repetir a lição. E se nós não tivermos os cuidados da pacificação, se nós não nos debruçarmos ao estudo do Evangelho de Jesus, se nós não nos debruçarmos ao estudo de doutrina espírita, nós temos a grande chance de cair no mesmo erro novamente. Se a nossa envergadura moral não for maior que o nosso passado delituoso, Milton, provavelmente a gente vai falir moralmente de novo. Por exemplo, cometemos alguns erros clássicos com os nossos filhos que a gente provavelmente vai ter vergonha quando desencarnar. Por exemplo, assim, ó, se é dia de prova na escola, alguém deixa o filho faltar? Não, né? No inglês, não. Tem que ir na escola, tem que estudar. E tá certo. Mas agora é sábado à tarde.
na hora do jogo do Palmeiras, é a evangelização do meu filho. Eu levo ele, ou eu falo que hoje não tem algo importante lá que dá para ele faltar? Percebam os valores que a gente vai implicando nos nossos filhos, vai direcionando para ele que tem algo que é mais, não que não seja importante trabalhar e estudar, vejam bem o que eu estou falando, mas os valores morais a gente deixa em segundo plano, e depois lá na frente, com o passar dos anos, a gente quer que esses valores morais venham à tona, mas eu não construí uma família pacífica, alicerçada no Evangelho de Jesus. Na hora do Evangelho do Lar, eu não fui firme, saia do celular e venha fazer o Evangelho conosco. Eu deixei, coitadinho, ele está mexendo no celular. Vamos cometendo os erros pequenos que vão comprometer o compromisso que nós assumimos com Jesus, o Milton. E é um compromisso muito sério. Ele vem dizer para nós, né, que é para nós ajudarmos a ele a construir o reino de Deus na terra. Essa é a minha missão, a sua missão, a da Lília, do Maurício e de todos que nos assistem. E onde é esse reino? Será que são as paredes do Irmã Catarina? Não. É aqui, ó. É dentro do meu coração que eu construo o reino de Deus, me pacifico e pacifico o meio onde eu vivo. Cometemos erros assim, Milton, primários, e não prestamos atenção neles. E depois reclamamos quando o ambiente da família fica rude. Eu diria que até bélico, se não do atrito físico, mas de palavras e de acusações. Obrigado pela pergunta. Bonito, muito obrigado pela resposta, foi muito bom. Quando eu falei do sorriso no lábio e o veneno no coração, eu me lembrei um pouco do Maurício como professor, quando ele faz aquela prova querendo pegar aquele que não estudou, né? Mas temos que lembrar, Maurício, se você não ensinou direito, ele não tem como responder a sua pergunta, né? Então temos que voltar e olhar no espelho também, né? É por isso que o lugar mais profundo do umbral, Milton, está cheio de professor universitário. Aliás, se eu for primeiro, eu te espero lá, porque eu acho Mas é que eu lembrei de você quando eu fiz isso. E nós vamos junto, com certeza. Lilian, vamos lá? Desculpa da brincadeira. No capítulo 136 do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, o Espírito de Emmanuel nos diz: a paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrito as leis de Deus? E os Espíritos nos respondem: estão escritos em nossa consciência. Ainda no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 614: o que deve se entender por lei natural divina? E os Espíritos nos dizem que é a lei de Deus e que é a única necessária à felicidade do homem. É correto, então, dizer que a paz que tanto buscamos é o cumprimento das leis de Deus? Poxa, Lilian... Estudei, hein? Estudou muito, que maravilha, mas assim, muito bem colocado a sua sequência de questões. Obrigada. Sabe, a paz, de fato, é a lei cumprida. Mas eu queria entrar um pouquinho na questão 614, que eu adoro essa questão, e aí a gente vai construir essa ideia toda junta aí. Quando eu olho para essa questão, junto com a 922 da obra do Livro do Espírito, quando ele está falando de felicidade, como sempre, eles são diretos conosco, eles não fazem rodeios, né? Então, a lei de Deus é a única para a tua felicidade. E você só é feliz quando dela se afasta. Aí você toma um choque. Você fala assim, nossa, eu não sou feliz. Mas eu vou no centro toda semana, eu dou palestra, eu sou bonzinho. E aí você vai descobrir que... Porque eu posso fazer, Lilian, 30 palestras por mês. É bom isso? Claro que é. As pessoas, alguém pode ser favorecido por essas palestras, por essas reflexões? Sem dúvida que sim. Mas tem uma pergunta importante que você vai responder para você mesmo
amigo que está me assistindo, quando nós desencarnarmos, que vai ser assim, o que você sente? E essa pergunta ela é expansiva. O que você sente, por exemplo, nesse momento, Lilian? O que você sente nesse momento, Milton? O que você sente nesse momento, Osmar? Mas a pergunta mais importante é para mim. O que eu sinto nesse momento? Eu estou aqui falando do Evangelho, mas o meu coração pode estar cheio de dor, de amargura e de revolta. Foi boa a palestra? Foi, ótimo, legal. E para você, Rodrigo, o que você sentiu? Eu só senti dor, angústia, maledicência. Eu me transformei? Não. Eu me modifiquei? Também não. Você sabe, e aqui eu vou... Você sabe que eu morro de medo dessa questão 621, né, Lilian? Porque nós fomos criados, né, dizendo que ia ter um tribunal, um julgamento, que ia separar o joio do trigo. E isso era assustador. Mas saber que eu vou estar de frente comigo mesmo me apavora mais. Saber que eu vou passar em revista, pelo menos essa encarnação, e vou estar de frente com alguns atos que eu não gosto muito, mas que eu cometi, é algo assim que nos preocupa. Tá, eu posso mudar isso? Não, mas Chico diz que nós podemos mudar o fim. Mediante a todas essas informações, eu posso construir uma nova história de agora em diante. Olhando para essa questão, se eu me sinto infeliz e é só na lei de Deus que eu vou me tornar feliz, o que diz a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu sei que é tão batida essa conversa, mas é importante que eu aprenda a me amar, que eu aprenda a me respeitar, que eu aprenda que eu não sou, apesar de eu achar, eu não sou super-herói. Eu erro bastante. E eu preciso entender que eu ainda estou nesse estágio. Isso não pode ser muleta para os meus erros. Mas quando eu errar, eu preciso entender que é esse estágio que eu estou. Mas eu erro e aprendo a me amar. E a hora que eu entendo que eu erro, que eu não sou falível, eu começo a olhar para a Lília e percebo que ela também erra e que ela precisa da mesma tolerância que eu tive comigo. E assim, Lília, eu vou estando consoante à lei de Deus. Vou me tornando feliz. E para que a gente possa palpar essa conversa de feliz, eu desconheço definição de felicidade melhor do que paz na consciência. Aquela que você, à noite, que você coloca a cabeça no travesseiro e diz assim, dormi como uma pedra. Então, quando eu sinto isso, Lilian, de fato, eu vivi a lei de Deus. E viver a lei de Deus de fato, é também me pacificar, me policiar, para entender que eu não sou esse super-herói que eu penso. É assim, eu gosto sempre de brincar. Eu não sou tão bom quanto eu acho e nem tão ruim quanto as pessoas acham. Eu vou achando o meio termo. E quando eu acho o meio termo, eu estou centrado. Consciente de que eu sou capaz de seguir em frente. Mesmo com os tropeços que a vida vai me oferecer. É isso, Lília. Perfeito. Perfeito. Obrigada, Rodrigo. Imagina, obrigado eu. Espero que você tenha tirado umas 4 perguntas do Maurício agora. Não, mas o Maurício veio preparado. Veio preparado. Foi, Maurício? Olha, Rodrigo, grandes reflexões aqui a partir dos seus comentários, viu? Você, de fato, o Rodrigo veio bem preparado, viu, Milton? Eu queria até perguntar, Lilian, quando eu for chamado, que tomara que eu não seja, mas se eu for chamado e você for fazer pergunta para mim, você me manda uma semana antes, igual você fez para o Rodrigo? Não é possível. Ele é bom, mas não é possível. Não, olha, Rodrigo... Ele é fantástico. Ele é bom, ele é bom. O Maurício, Lilian, vocês me permitem interrupção. É sério agora, eu estou vivendo isso na minha vida, então isso fala fundo dentro do meu coração. Eu estou experimentando tudo isso que eu estou falando. É interessante. Isso é bom, né? Falar daquilo que você vivencia dá um suporte emocional muito bom.
Ô, Rodrigo, e você falando, eu disse que eu ia te perguntar sobre Pedro novamente, né? Sim. E aí, vendo, por exemplo, as questões que a Lília levantou, né? Eu estava pensando aqui o seguinte: o Pedro, né? Apóstolo Pedro, Simão Pedro, ele demonstra nas ações do Evangelho que é uma pessoa comum, um cidadão comum, de muita honestidade, sinceridade, boa vontade, mas alguém comum, né? E por isso as ações dele demonstram que ele não era nem pacífico e nem pacificador, tampouco, né? Tais as intervenções que Jesus tinha que fazer para que ele não entornasse o caldo, né? E você, eu sei que você é um leitor estudioso do livro Paulo Estevão, que está aí, que você mostrou para a gente. E é nessa linha que eu gostaria de ir. Veja, a Lilian falou sobre as leis de Deus. E nós temos em Paulo Estevão a presença de Tiago. Tiago era a lei. E Tiago era rigoroso seguidor da lei. No entanto, ele, me parece, ele tinha dificuldades para distinguir entre a lei mosaica e a lei de Deus, né? E muitas vezes houve embate entre Pedro e Tiago, né? Até por proposições do Paulo, diante do Sinédrio, diante dos judeus, né? E eu queria te dar a oportunidade, que eu sei que você é leitor, é estudioso, gosta de Paulo Estevão, e você é admirador de Pedro, de nos falar sobre esse Pedro que o livro Paulo Estevão apresenta. Ô, Maurício, agora nossa amizade está refeita. Essa foi a pergunta que você sabe, né? A gente, assim, só a pessoa entender. Eu falei, eu vou deixar para o final que eu recupero a amizade. Só para o pessoal entender, eu tenho o Maurício como irmão mais velho, então existe um carinho muito grande. E a gente estudou junto, né? Várias vezes, então a gente discute muito sobre vários assuntos. E de fato, eu me identifico com Pedro, Maurício, infelizmente na parte a parte dele da rocha, mas porque ele era teimoso, né? E eu olho para Pedro ainda assim, ele era muito duro, ele era muito rude. Nós encontramos a passagem do cortar a orelha. Tem outras passagens que a gente pode enumerar que a fé dele era vacilante. E depois nós vamos encontrar um Pedro, após o desencarne de Jesus, a fortaleza moral do Evangelho. Pedro era respeitado por todos, né? Pedro era admirado pelas pessoas. Mas, por que eu gosto dessa conversa toda? Porque eu me encontro ainda em Pedro na primeira parte, mas é possível modificar dentro da encarnação. É possível que eu ainda me transforme, desde que eu internalize a conversa de Jesus. Só para vocês terem uma ideia ainda de como Pedro, como Maurício disse muito bem, Pedro é uma pessoa comum, na obra Boa Nova, de Humberto de Campos, vai ter uma passagem aonde Jesus já tinha desencarnado, a Casa do Caminho já estava desenvolvendo, né, já estava trabalhando, e Pedro estava irritado porque as pessoas estavam falando mal dele. Parece sentimento nosso ou não? As pessoas sugeriam que ele levava coisa para casa da Casa do Caminho, que a família dele falava que ele tinha abandonado a família, que ele era louco, e ele estava injuriado. Em oração ele pede, né, que Jesus o iluminasse, porque ele estava perdendo o controle, que o amparasse, o protegesse. E no desdobramento do sono, Jesus aparece para ele, e aí ele começa. Eu adoro a pedagogia de Jesus. Jesus sabia tudo o que estava acontecendo. E pergunta para Simão: o que está acontecendo, Pedro? Simão, né? E ele conta tudo. Coloca-se na posição de vítima, coitado de mim. Então, é a nossa parte, a nossa vida ainda, né? E Jesus vira para ele e diz assim, a resposta de Jesus, ela é tão curta, mas tão fantástica. Simão, Simão, eles vão viver. E a conversa para aí. E a narrativa traz que Simão compreendeu o que Jesus disse. Não se preocupe com os outros.
eles vão viver o suficiente para aprender com as suas experiências, aonde erraram, onde acertaram e onde precisam corrigir. E esse ensino é nosso, é meu, de todos nós. Muito bem, mas Pedro então se converte. Se converte não, perdão. Pedro continua o trabalho na obra, na Casa do Caminho, e ele então é o São Pedro que nós conhecemos. Aquele que de fato tem as chaves dos céus, mas não é para fazer chover não. É porque ele tem o acesso, pelo exemplo dele a gente vai conseguir chegar ao reino dos céus. O Maurício já conduziu muito bem a conversa, e vamos lá. Existia uma discussão entre Tiago, com o seu farisaísmo ainda arraigado dentro dele, Pedro, e do outro lado Paulo. Paulo já convertido, já tinha, digamos assim, compreendido melhor os ensinos de Jesus, e Paulo estava pressionando Pedro para que tomasse uma posição contra o farisaísmo dentro da Casa do Caminho, principalmente sobre a circuncisão. E tinha uma discussão muito grande. Mas assim, para que Tiago não fique de vilão na história, Tiago tinha um papel muito importante. Com a sua ligação ao Sinédrio e ao farisaísmo da época ainda, ele conseguia manter com que a Casa do Caminho, ele conseguia fazer com que a Casa do Caminho continuasse funcionando. Ele conseguia trazer alguns benefícios para a Casa do Caminho que facilitavam a vida de todo mundo. Então, olha a sinuca, a famosa sinuca de bico, aonde Pedro se encontrava. Ele pressionado por Paulo, pressionado por Tiago, a tomar uma decisão. E aí que entra a questão da pacificação. Se Pedro toma o lado de Paulo, muito provavelmente Tiago se melindraria, se afastaria e criaria um problema para a Casa do Caminho. E o inverso também é verdadeiro. Emmanuel vai dizer na obra que essa passagem poderia ter levado o cristianismo para outros rumos se ali tivesse uma cisão. Eu vou precisar ler para vocês 2 trechinhos para ficar claro a situação onde Pedro se encontrava. E assim, amigos que estão nos assistindo, se coloquem no lugar de Pedro, não necessariamente nesse caso, mas na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Paulo falando: irmãos, defendo o nosso sentimento de unificação em Jesus. Não posso disfarçar nosso desgosto em face dos últimos acontecimentos. Quero referir-me à atitude do nosso hóspede muito amado, Simão Pedro. Paulo está no púlpito, sendo duro com Pedro, a quem deveríamos chamar mestre, se esse título não coubesse de fato e de direito ao nosso Salvador. Deixando claro que Pedro era o continuador do Cristo, né? Mais à frente ele diz assim, Paulo: Simão tem personificado para nós um exemplo vivo. O mestre nos deixou como rocha de fé e moral. No seu coração generoso temos depositado mais vastas esperanças. Perceba essa conversa, Paulo, com umas palavras mansas, mas na verdade ele estava querendo era chutar a canela. Perceba se a gente não age assim, né? Muito bem. No coração, né? Como interpretar seu procedimento afastando-se dos irmãos incircuncisos desde a chegada dos mensageiros de Jerusalém? Chegaram à Casa do Caminho irmãos que não tinham circuncisão, e Tiago estava brigando contra isso. E Pedro, para não criar briga, se afastou, e Paulo não engoliu essa conversa. Muito bem, vocês imaginam o burburinho que deu tudo isso. E aí, diz a narrativa que Simão Pedro não mudou a fisionomia, não mudou o semblante. Alguém que já tinha entendido o seu papel na humanidade, o seu compromisso com o Evangelho de Jesus, e era chamado a testemunhar. Eu quero fazer um ponto antes de ler a resposta de Pedro. Eu, você, somos chamados a testemunhar a todo instante. Nós estamos testemunhando o Evangelho do Cristo, ou ainda estamos testemunhando o nosso orgulho e a nossa vaidade? Uma pergunta para que a gente mesmo responda. Agora vem Pedro. Irmãos, disse nobremente, muito tem errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Humildade para reconhecer os próprios erros, né?
Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Eu vou repetir. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundeza do abismo das minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Eu ainda leio essa conversa e me arrepio, e não é piada. Porque eu olho, então, para aquele que cortou a orelha do soldado, para aquele que negou Cristo 3 vezes, que é capaz de chegar numa discussão onde ele está sendo acusado de várias coisas, e reconhece os seus erros, e reconhece que Deus é tão misericordioso com nós, porque nós erramos tanto, e Ele nos dá chances e mais chances de refazer a nossa história. E deixa que os outros o julguem. Não que antes, não sem antes, submetam-se ao julgamento do Altíssimo. Eu não vou contar a história, porque ela é linda e fica a sugestão de leitura. Não assustem com a grossura do livro, porque ele é excelente. Eles conseguiram se entender. A narrativa vai dizer que Tiago e Paulo e Pedro sentam e conseguem chegar a um acordo nessa questão da circuncisão. Um cede de um lado, um cede do outro e caminham em frente. E ao final do livro, tem uma parte que fala da conciliação de Tiago e Paulo. Eu sugiro aos amigos que vão ler o que é essa reconciliação. É algo que você, sem forçar a amizade, você vai se emocionar. E você fala, por que você está contando isso, Rodrigo? Porque se Pedro não tivesse sido pacificador, se reconhecido como alguém que faltou com a lei também, ter se colocado na mesma situação dos outros, nós não teríamos essa reconciliação. E aí eu pergunto para você, na sua família, aquela que o Milton falou que a gente normalmente às vezes se cutuca, você tem vários momentos que você é chamado a esse testemunho. E você não pode ou não deve ir a favor daquele que é mais caro ao seu coração. Porque você vai estar cometendo um erro muito duro com você, com aquele que você foi contra e com aquele que você foi a favor. É importante que a gente reconheça os nossos erros, convide aos outros a refletir sobre o deles e juntos achemos uma saída pacífica e tranquila para resolver toda essa questão. Olhando para Pedro, aquele que cortou a orelha, aquele que reclamou para Jesus que os outros estavam falando dele, e vamos encontrar em Paulo e Estevão Pedro redivivo, renovado pelo chamamento do Cristo. Pedro é feliz, porque ele foi o pacificador. Significa que ele não enfrentou mais problemas? Enfrentou todos, tanto que foi crucificado de ponta cabeça. Porque ele disse que ele não merecia ser crucificado como Cristo. Então ele é crucificado de ponta cabeça. Mas é aquele que entendeu o seu papel na humanidade. Para você que está me assistindo, a tua obra não precisa ser grande como a de Pedro. Mas a tua obra, ela precisa ser edificada no silêncio, no altar do seu coração, para que você consiga promover aquilo que você prometeu para o Cristo, a paz no mundo. A paz que eu quero começa em mim. A paz que eu quero na minha família começa no meu coração. A paz que eu quero para o meu país começa em eu diminuindo as querelas e as brigas e santificando as minhas palavras. Maurício, muito obrigado por essa história de Pedro, viu? E eu queria que todo mundo lesse o livro. Gostaria mesmo. Rodrigo, muito, muito lindo essa final e essa história que você conta, né? Eu acho que vem engrandecer ainda mais a nossa finalização da nossa palestra. Estamos caminhando para o fim aqui.
eu sempre, quando eu participo, eu gosto de falar de música, né? Porque música toca o coração aí, que você sempre fala, né? Eu sei disso. Eu me lembrei agora, né? Eu me lembrei agora de uma música que eu iria fazer a pergunta para você, mas nós estamos com o tempo quase esgotado, né? Se agir com paciência é o melhor caminho. E aí eu lembrei da música Paciência, do Leline, né? Que eu deixo aí para o pessoal ouvir hoje, que ela é fantástica. E queria continuar um pedacinho da música que é da oração e que se tornou música também, da oração de São Francisco, que a Lília lembrou, que diz lá embaixo, né? Ó mestre, fazer que eu procure mais perdoar do que ser perdoado, né? Eu acho que é a finalização da noite aí, porque aí sim você estaria caminhando para a mansidão, né? E você estaria realmente compreendendo o outro. Milton, Queria que você finalizasse isso. Né? Queria que você finalizasse. Ótimo. Quando a gente conseguir perdoar do que ser perdoado, né? Nós vamos ter conseguido aplicar tudo isso que nós conversamos na noite de hoje. Eu diria até mais, a gente não vai nem mais se ofender. Porque eu terei entendido, Milton, que o outro pensa diferente de mim, age diferente de mim. Que se hoje eu tive o benefício ou o mérito de conhecer o Evangelho, aquele irmão que não teve ainda, eu tenho que ter misericórdia dele. Entender que ele ainda não conhece Jesus. Compreender que a mensagem da paz e do amor ainda não tocou o coração dele. Mas não tem problema. Vai tocar. E o meu perdão, a minha forma de tratá-lo, de compreendê-lo, talvez vai fazer acelerar esse processo. Dele falar, ele não se chateou comigo? Tem algo diferente que eu preciso aprender. Então, o perdão é algo que eu preciso conceder a todo dia, a todo momento. Até porque o perdão me liberta de dores, de angústias, de mágoas. E também liberta o outro, porque nós quebramos aquela situação fluídica mental que nos liga, às vezes por séculos de ligações mentais, nos acusando de ter feito mal um ao outro. Se eu compreendo que meu irmão é doente ainda da alma, como eu sou, eu tolero, eu compreendo. Eu não estou dizendo para ser conivente, é totalmente diferente. O erro é um erro e deve ser combatido. Mas o meu sentimento pelo meu irmão tem que ser de amor, de respeito e de compreensão. Muito bom. Só para terminar com os comentários, a Dinorá mandou mais 3 comentários, né? Dizendo que ela gostou da sua colocação quando você falou que a nossa envergadura moral, se não for maior do que o nosso passado defeituoso, vamos regredir um pouquinho aí, né? Embora a gente não regrida, a gente vai ter que aprender, né? E talvez voltar mais vezes aí. E ela está pedindo que o Osmar eleja a Lilian e o Maurício como na bancada definitiva, porque ela gostou muito das perguntas, né? Gostaria de vê-los em outras vezes. Gratidão a todos vocês. Bom, ela me tirou fora. Ela me tirou fora. Ela só falou da Lilian e do Maurício. Mas tudo bem. Aí, ó, eu já não estou sendo compreensivo. Mas só para a gente finalizar, eu queria então que a Lilian pudesse dar a sua palavra final, depois o Maurício, e o Rodrigo, se você puder fazer a oração para a gente no final. Lilian? Nossa, é um tema tão fascinante, né, que a gente podia ficar aqui, por mim eu ficava a noite inteira conversando, é fantástico. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, como eu falei para o Rodrigo, eu estudei, e essa oportunidade eu acho fantástica quando eu sou convidada, porque motiva a estudar mais, né? Então, assim, é fantástico. Eu agradeço a oportunidade daqui novamente, agradeço ao Maurício, o Milton, o Rodrigo, o Frank também, que está nos bastidores com a gente. Muito obrigada mais uma vez, boa noite, que Jesus abençoe e dê uma semana maravilhosa para todo mundo. Perfeito. Maurício? Olha, é um grande prazer estarmos aqui, né, de novo nessa transmissão do Irmã Catarina, principalmente recebendo o Rodrigo,
O Rodrigo é uma pessoa que mora no meu coração já há bastante tempo, né, Rodrigo? Então, um grande prazer. Agradeço você, Milton, que conduziu muito bem, né, esse nosso encontro de hoje, o Osmar pelo convite, né, o Frank que garante que nós estejamos o tempo todo aí no ar, né, com essa estrutura. A Lilian, parabéns, Lilian, foi muito bom estar aqui com você hoje, né? E os companheiros, claro, que nos acompanharam com paciência até esse momento, e principalmente o Rodrigo. Rodrigão, te amo, cara, você sabe disso, né? Obrigado, Maurício. Perfeito. Antes de passar a palavra ao Rodrigo, né, vamos só lembrar que para ser pacificador, né, a gente precisa também usar da caridade, né? E o centro está aí na organização das cestas de Natal, recebendo donativos. Continuamos ainda para presentear as crianças algum brinquedo. Tivemos lá o drive-thru que aconteceu nesse final de semana, né, nas semanas atrás. Então, nós continuamos recebendo doações para que a gente consiga levar um pouco mais de tranquilidade, de mansidão na vida de muitas pessoas que ainda têm muita aflição no dia de hoje. Então, contamos com a colaboração de todos nesse auxílio. E, Rodrigo, né, se possível fazer a oração e só as palavras finais aí. Milton, cara, obrigado, viu? Você é sempre muito generoso comigo. Obrigado aí pelo convite. Ao Osmar, que não pôde estar com a gente, mas um beijo, Osmar, Frank, pessoal que nos assistiu. Muito obrigado. Lilian, que bom que a gente se encontrou de novo. Obrigado pelas perguntas. Obrigado, de verdade. Maurício, eu sei que eu moro no seu coração e não pago aluguel. E obrigado por isso. Fica com Deus, Deus te abençoe, abençoe todos vocês e que nós possamos, de fato, refletir sobre o nosso papel na humanidade. Eu convido a todos a uma prece, peço que se acomodem bem, né, mantenham os seus pensamentos em Deus, em Jesus, e levando a Ele os pensamentos, agradecemos. Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre, nosso guia, obrigado pelo dom da vida, Senhor, pela oportunidade da presente encarnação. Obrigado pelas oportunidades de aprendizado, de amor, de benevolência. Que a sua misericórdia derrame sobre nós todo o seu amor, a sua paz. E que possamos, Senhor, experimentar sempre, beber sempre da fonte inesgotável do teu amor, que é o seu evangelho, Senhor. Lá estão os seus ensinos, os seus exemplos. Permita-nos, Senhor, pelo seu amor, pela sua bondade, viver, amar e respeitar sempre uns aos outros. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, beijo a todos. Fiquem com Deus. Abraço. Nós aqui agradecemos aí e tenham todos uma boa noite, uma ótima semana a todo mundo que nos acompanhou até agora. Boa noite.